Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês, estamos na semana do Arnold Classic Ohio e eu quero fazer com vocês aqui o nosso último vídeo de atualização de shape e previsão também dos resultados que eu acho que a gente vai ter no Arnold Classic Ohio de 2026 na categoria Classic Physique. Primeiro de tudo, vocês podem ver junto comigo aqui que a categoria Classic Physique vai ser uma categoria muito disputada, porque a gente está falando aqui de um show que vai ter muito cara que hoje já faz parte ali praticamente como elemento fixo dentro do top 10 do Mr. Olympia, como é o caso do Mike Summerfield, cara que já foi 2 vezes top 2 do Mr. Olympia, Matheus Menegatti, atual top 7 do Mr. Olympia, a gente tem o Wesley Vissers que já foi top 7 do Mr. Olympia também, a gente tem o Kim Angel ali que fica no 12º, 13º lugar, Gabriel Zancanelli já foi 12º também. O André Mamoli também tá dentro do top 5 ali, pega a classificação dentro do Mr. Olympia. Então, a gente tá falando num show que vai ter um nível, na minha opinião, que vai ser de diferentes classes, se a gente for classificar, tá, sabe? Seria, por exemplo, uma classe ali da disputa do título, que sendo bem sincero com vocês, para já quebrar a expectativa aqui, seria o Mike Summerfield e o Matheus Menegatti. Eu acho que os dois chegam como franco favorito para poder disputar esse título. Eu acho que a batalha pelo título vai ficar entre esses dois, mas calma que a gente já vai chegar lá. Depois a gente vai ter uma segunda batalha, que eu acho que vai ser a batalha entre top 3 a top 5, que na minha opinião vai ficar entre o Gabriel Zancanelli, o André Mamoli, o Wesley Vissers e o Kim Angel, e depois a gente vai ter uma outra batalha que o justo seria ali do Sansulek, esse cara aqui que também é muito bom, que é o Canu, que tem um shape realmente muito bom, esse português aqui também tem um shape muito bom, ele competiu naquele show contra o Horse, se eu não me engano ele ficou em 2º ou 3º lá no Portugal Pro, no ano passado, quando o Horse ganhou a categoria dele, ganhou a vaga dele para poder ir pro Mr. Olympia. Então vai ser um show de altíssimo nível, e eu já quero começar com vocês aqui pela maior polêmica, o Sansulek. Vai ser a estreia do Sansulek na categoria Pro da Classic Physique. Eu acho que o shape dele é muito bom, tá? Já quero começar falando pra vocês que o shape dele é muito bom. Eu provavelmente nunca vou ter 10% do shape dele. Então tudo que eu vou falar aqui é tentando ter um olhar um pouco mais crítico, sendo que eu não entendo merda nenhuma, porque aqui eu só tô dando a minha opinião, que não vale de merda nenhuma, porque eu não escolho quem vai vencer ou quem vai perder qualquer show de fisiculturismo. Não sou árbitro profissional, nem nada disso daqui. É só apenas a minha opinião de fã pra fã. Fechou? Feito esse esclarecimento, vamos lá que a gente fala isso, é igual quando você fala, pô, com todo respeito, aí você começa a descascar a pessoa e fala tudo que você não deveria e não tem respeito nenhum. Mas o Sansulek, na minha opinião, ele é um cara que daqui a alguns anos ele vai estar pronto para poder estar disputando ali shows de altíssimo nível da categoria Classic Physique, mas eu acho que hoje ainda ele não tá nesse patamar, porque é natural, ele é um cara muito novo e vai ser o primeiro show dele, então não tem como a gente querer cobrar o cara para ele ganhar o Arnold Classic Ohio no seu primeiro show. Então, na minha opinião, o Sansulek é um cara que, pelo que eu vejo aqui de atualização de shape, ele não vai entrar dentro do top 5, mas pode acontecer, aqui só teoria da conspiração, dele ficar dentro do top 5 para poder ter confronto, para poder ter ele comparado do lado de outros atletas, muito pelo hype que ele leva, porque hoje a gente pode dizer que ele tá ali no top 2, top 1 de ser o atleta mais acompanhado, o atleta com mais hype do fisiculturismo, talvez ficando atrás apenas do Sebum. Então é um cara que realmente leva multidões, é um cara que realmente consegue inspirar muita gente, então pode acontecer, na minha opinião, dele acabar ficando dentro de um top 5, muito devido a essa questão do hype, mas hoje, na minha opinião, eu acho que ele ainda não tá preparado para poder estar dentro de um top 5 num show tão acirrado quanto o Arnold Classic Ohio, mas daqui a pouco, com certeza, se ele continuar trabalhando, ele tem nível para poder chegar lá, sim. Eu só acho que ainda não é o momento. E aí a gente tem aqui o André Mamoli, o italiano que veio pro Brasil, fez vários treinos lá com o Pacho, com o Ramon também, a gente pode ver aqui esse post que é bem legal, dele posando ali junto com o Ramon ali atrás, ó, todo felizão, orgulhoso, e esse é um cara que ele tem um shape que eu acho muito estético, é um shape muito arredondado, e é um shape que tem uma estética assim, diferente, né, porque ele tem os músculos até parecido com o do Ramon, né, por ter ali o ombro, ó, bem arredondadão, o braço bem arredondado, é um shape realmente
realmente muito estético. O que acaba prejudicando ele um pouco, na minha opinião, é a questão que ele não tem essa cintura tão fina. Então vocês podem ver que ele, principalmente aqui em poses de frente, ele acaba jogando um pouco o quadril pro lado para poder dar uma disfarçada, igual faz o Josema, que tá na regra do jogo. O Josema faz isso e é top 4 do mundo, então, pô, normal, dá para fazer sim. E são todas as técnicas que você vai conseguindo pegar aí. E é um cara realmente assim, com shape bem estético, muito seco, ó, como tá cortando aqui o glúteo, o cara realmente tá muito seco. É um cara que eu, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, vai estar nessa batalha aí, que é um cara que ele pode ficar em top 2, top 3, ou pode até mesmo... Eu acho que seria esse o limite, tá? O teto dele que ele pode estar atingindo seria nessa casa aí. Pra ele poder atingir além disso, eu já acho muito complicado, porque eu acho que ele não consegue chegar ali no nível do Matheus Menegatti, do nível do Mike Summerfield, mas apenas a minha opinião aqui com vocês. Outro cara que eu acho que vai estar nessa segunda batalha é o Gabriel Zancanelli. Eu acho que o Zanca tá vindo muito bem. Eu acho que o off que ele fez ali, acompanhado pelo Neil Hill, foi muito produtivo, foi muito bom pra ele. Isso ajudou muito ele a melhorar o shape dele, porque a gente sabe que o Zanca, o que falta pra ele é volume. Ele não consegue chegar no limite de peso dele ali, que é 106 quilos. Então ele chegando o mais próximo possível desse limite de peso, eu acho que isso vai ser muito bom. Vai ser a primeira finalização dele com o Cris Aceto, que é um cara que dificilmente erra, e é um cara que sempre entrega muito condicionamento. Então eu acho que condicionamento a gente pode esperar sim do Zanca. É só a questão da gente ver agora se ele vai conseguir chegar seco e manter volume, ou se infelizmente ele vai acabar perdendo esse volume, que aí seria uma infelicidade, porque é um cara que eu tô torcendo demais. É um cara que eu acho que ele tem tudo para poder entrar aqui num top 3 desse show, ou até mesmo surpreender, quem sabe, no mundo ideal, onde tudo ocorra da melhor forma possível, em relação à entrega da primeira finalização dele com Cris Aceto e tudo mais, ele consiga ganhar esse título aqui. Eu acho um pouco difícil, por causa que realmente o Matheus Menegatti e o Mike já são caras ali mais consagrados, caras que eu acho que estão hoje numa prateleira um pouco acima. O Zanca tem potencial para chegar lá, mas eu acho que ele vai ter que ainda dar um pouco mais de tempo, né? Que é natural. Outro cara que eu acho que vai estar nessa segunda batalha aqui é o King Angel. É um cara que ele, na minha opinião, é semelhante ao André Mamoli. É um cara que ele tem um volume muito bom, ele é um pouco mais baixo, então o limite de peso acaba sendo um empecilho para ele. Ele tem a cintura um pouco mais larga, só que diferente do André Mamoli, eu acho que uma coisa que é interessante do shape dele é que ele tem a inserção do quadríceps começando bem alta. Então isso faz com que a perna dele tenha um aspecto mais arredondado, que ajuda ele a fazer aquele formato de X no shape. O André Mamoli, se a gente for ver, ele não tem a inserção do quadríceps tão alta, já é um pouco mais baixa, então isso faz, ó, com que a perna dele não fique com um arredondamento tão grande ali. Então isso que eu acho que é um diferencial aí que pode dificultar pro André Mamoli comparado com o King Angel, mas o King Angel é um cara que, se ele acertar na finalização ali, eu acho que ele vai ficar nessa disputa ali com o André, com o Zanca, para brigar ali num top 3, top 4, top 5. Outro cara aqui que a gente precisa comentar é o Wesley Vissers. Eu fiz um vídeo recente com vocês que vocês gostaram muito do vídeo, comentando que o Wesley Vissers é um cara que, se ele for competir e levar a perna junto, ele é um cara que pode bater o Mr. Olympia ali, pode ser Mr. Olympia, só que ele tem que levar a perna junto. Ele não pode deixar a perna no hotel, ele não pode deixar a perna em casa. Porque o detalhe que falta nele, tudo bem, você pode falar assim, ah, pô, mas a Classic você tem que ter uma cintura fina e uma cintura escapular muito grande, que é a largura de ombro a ombro. Eu concordo com você, porque se a gente for ver, o padrão da categoria é o Sebum e ele tinha essas características. Só que, se o Wesley Vissers tivesse a perna mais volumosa, mais arredondada, a impressão, a ilusão que causaria seria que a cintura dele não é tão larga. Então acho que isso ajudaria para ele poder ser um cara que ia ser um franco favorito ali para poder brigar pelo título do Mr. Olympia. Só que é aquela história, né? Se minha avó tivesse 2 rodas, ela seria uma bicicleta e não minha avó. Então a gente tem que falar do que é a realidade hoje. A realidade de hoje é que eu acho que o Wesley Vissers vai vir muito condicionado, porque a gente pode ver que, ó, a pele tá muito seca, só que as pernas eu acho que ainda não vai ter aquele volume que a gente precisa ver. Eu acho que o Wesley Vissers seria legal se ele pegasse um preparador muito bom, tipo o Pacholok, para fazer toda a rotina de treino dele, principalmente os treinos de perna, ele fosse numa academia que tivesse as melhores máquinas de perna e ele ficasse internado lá, ficasse preso lá dentro da academia 1 ano, aí sim eu acho que a gente ia conseguir ver uma evolução muito boa de perna dele, que eu acho que é o que falta no shape dele. Então, como ele tá nessa situação que ele não consegue
tá apresentando essa evolução que ele precisa das pernas, eu acho que o máximo que ele pode bater aqui é um top 3, porque ele é um cara realmente muito bom, ele tem valências que talvez outros atletas não tenham, então eu acho que isso faz com que ele possa se colocar aí no possível top 3 nesse show aqui, mas tudo depende de como que vai ser o resultado dele em comparação com outros. Bom, e próximo atleta que eu quero comentar com vocês, o Menegas Matheus Menegatti. A gente gosta de brincar, né, que seria o Sebum brasileiro. É um cara que tem um shape, pô, que dispensa qualquer apresentação, a linha é fenomenal, uma linha realmente muito boa. É um cara que ele tem tudo que a categoria pede: largura de cintura escapular, cintura fina, ombro gigante, braço muito bom. O que falta para ele é questão de um pouco mais de volume de peito, mas é impressionante que assim, você vê ele, por exemplo, no semi-relaxado, você fala, pô, falta peito, mas quando ele arma as poses que fica exposto o peito, não é algo que você fala assim, pô, não é uma deficiência tão grande assim, que isso impacta ele, e isso pode ser um fator decisivo dele estar ganhando um show ou perdendo algum show, porque ele posando em si, não tem tanta, você não vê tanto nítido, né, essa questão da falta do peito ali, ó, por exemplo aqui, ele posando aqui embaixo. Você vê que, pô, realmente falta um pouco de volume de peito, falta, mas o braço, a dorsal chama tanta atenção que até o peito fica um pouco ofuscado, né? Mas é isso, ele precisa colocar um pouco mais de peito, ele sabe disso e tem trabalhado junto com o seu treinador, que é o Marcelo Cruz, há um bom tempo já, então com certeza eu acho que esse vai ser um grupo muscular que ele vai apresentar uma evolução. Ele tem limite de peso, porque ele tem a altura ali que mais favorece dentro da categoria, que é a altura ali de 1,85 a 1,87, que faz com que ele possa pesar 109.800, que é o mesmo peso que o Sebum competia, e ele tem que chegar próximo desse limite aí. Se ele conseguir chegar próximo desse limite, aí assim a gente vai ver o prime do shape dele, se ele chegar nesse limite de peso com o máximo de condicionamento. A única questão aqui do Matheus Menegatti, que eu acho que é uma questão importante da gente avaliar, é a questão que vai ser a primeira finalização que ele vai fazer com o Marcelo Cruz, e não mais com o Pacholok. Então, primeira finalização é complicado, porque mesmo que o atleta tenha tudo documentado, ele passa a informação, tem muito da questão de filosofia, né, de cada treinador. Um treinador tem uma filosofia que às vezes é muito diferente da filosofia do outro, então quando ele vai aplicar a sua filosofia, acaba mudando muito o resultado final que a gente pode ver no palco. Então isso pode ser muito positivo, como pode ser negativo também. A gente fica meio que nas cegas, não dá pra saber o que a gente pode esperar em relação ao shape que o Matheus Menegatti vai apresentar, mas na minha opinião, se ele vier minimamente com shape parecido com o que ele apresentou no Mr. Olympia, ele já é um cara que vai ficar dentro ali do top 2, brigando pelo título. Se ele melhorar aquele shape, ele pode bater o Mike Summerfield, mas eu acho que vai ser muito difícil, porque o Mike Summerfield, ele tá vindo numa evolução, ele tá num shape que tá realmente muito impressionante. E o Mike, quando a gente fala sobre essa questão de largura de cintura escapular, que é aqui ó, largura de ombro a ombro, o Mike é um cara que ele é muito dominante nisso, ele tem a largura muito dominante, e você olha pra ele, dá a impressão, às vezes, não sei se você vai concordar comigo, que você olhando ele pousar no palco, dá a impressão que era pra ele ser maior, porque a largura de cintura escapular dele é tão grande, você fala assim, pô, esse cara devia ter 10 centímetros a mais de altura do que ele realmente tem, porque ele ocupa muito espaço ali. Então realmente é muito impressionante essa questão, a gente pode ver muito bem por essa foto aqui, e ele é um cara que, pô, a gente tem que ver qual que vai ser o limite de peso por altura que ele vai conseguir estar entregando, porque no Mr. Olympia ele não conseguiu competir com 96 quilos, que seria ele tendo mais de 1,75 de altura, né, teria 1,75, ele competiu com 93. Agora a gente tem que ver se quando ele repesar de novo, né, fazer a medição de altura e pesar novamente, se ele vai poder competir com 96 ou vai competir com 93. Se ele competir com 96, aí eu acho que é game over, é muito difícil do Matheus Menegatti conseguir bater ele, porque o shape dele com 96 é muito impressionante. Agora, se ele não conseguir bater a altura e o peso, ou nem tiver com essa cabeça, ele simplesmente aceitou que foi o Alice no País das Maravilhas lá, aquele Mr. Olympia que ele pôde competir com 96 quilos, e ele fez toda a sua preparação para poder competir com 93, aí eu acho que existe sim uma possibilidade do Menegatti vencer ele, só que é muito complicado, porque realmente é um cara muito bom, é um cara que é muito bom posando, é um dos melhores posadores que a gente tem hoje, então isso também é muito importante, pode ser um critério decisivo aí para poder definir quem vai levar esse título. Então hoje, olhando aqui, faltando 3 dias para começar o show, eu diria que o meu top 1 seria o Mike Summerfield, Menegatti, top 2,
Wesley Vissers top 3, o top 4 o Zanca, só que o Zanca podendo virar top 3, com certeza batendo o Wesley Vissers ali, se tudo correr bem. Top 4 eu diria que é o Kim Angel, top 5 eu diria que é o Andrea Mamoli. Esse seria o meu possível top 5 da categoria Classic, agora faltando uma semana pro show, beleza? Bom, mas eu quero saber a sua opinião. Se você concorda, discorda de mim, deixa aqui nos comentários, não guarde sua opinião apenas para você, compartilhe ela aqui também com a gente, pra gente poder ter um debate, uma discussão saudável aqui nos comentários. Agradeço demais você que assistiu esse vídeo até o final. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, clicar no gostei aqui para poder apoiar o nosso projeto, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Falou e até o nosso próximo vídeo.